parece que a nossa direita não aprendeu isso e quer comemorar acordos como se fossem vitórias acachapantes no voto, e a única coisa que isso consegue é irritar o próprio governo, a ponto de parecer que ele não mais tem sequer interesse em manter os próprios acordos. Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo, aqui Fabrício Rebelo. Neste vídeo para tratar do adiamento do PDL 206/2024 no Senado Federal. É isso que a gente vai ver já já, sobretudo quanto às implicações disso, as possibilidades que ainda temos, mas antes quero registrar aqui o meu lembrete habitual para que você não deixe de interagir conosco, curtindo, compartilhando, se inscrevendo, ativando suas notificações e registrando o seu comentário. Caso você queira ter uma relação mais próxima conosco, avalie as possibilidades de se tornar um assinante, seja aqui no YouTube, seja no nosso clube de assinantes, o Clube FR, onde são disponibilizados conteúdos e benefícios exclusivos. O PDL 206, de autoria do deputado Ismael Alexandrino, conseguiu ser aprovado na Câmara dos Deputados graças a uma boa articulação dele próprio, uma votação conduzida por acordo de lideranças que resultou na aprovação de um texto intermediário, não contemplando as 13 indicações de suspensão que o autor havia feito originalmente, mas ainda preservando 6 delas, dentre as quais as principais mazelas que atualmente afligem ou que têm uma grande ameaça pronta para o tiro esportivo, especialmente o distanciamento dos clubes em relação às escolas, a liberação novamente do colecionismo e as habitualidades não mais por calibre e sim por atleta. Uma vez aprovado na Câmara, o projeto foi encaminhado ao Senado, onde se esperava também a preservação do acordo de lideranças. Isso conseguiu ser feito na CCJ, com uma boa condução do presidente da comissão, o Davi Alcolumbre, ainda que ali já se tenha sinalizado um certo risco, uma vez que na primeira sessão em que colocado em pauta, o projeto não foi aprovado graças a um pedido de vista do PT, do governo. Isso já acendeu uma luz de alerta, porque parecia que o governo não cumpriria aquilo que tinha acordado. Mas, ainda assim, na sessão subsequente, na última terça-feira, o projeto foi sim aprovado na CCJ. Passo seguinte, levá-lo ao plenário do Senado. E isso aconteceu já na quinta-feira, 2 dias após a sessão que o aprovou na CCJ. Os projetos que são levados à votação na quinta-feira no Senado, normalmente são justamente aqueles aprovados por acordo sem votações nominais, e era isso que se esperava. Mas eis que então, aquilo que havia sido sinalizado como um alerta na CCJ, acabou se confirmando da pior forma possível. O governo, de fato, não manteve o acordo que havia feito, não aceitou a votação por acordo de liderança, exigiu uma votação nominal e, mais do que isso, até por uma intervenção não só do líder do governo, o senador Jacques Wagner, mas também do senador Jorge Cajuru, se requereu que essa votação somente aconteça em uma sessão presencial. A sessão presencial só haverá agora no mês de setembro, não há mais sessões presenciais agora em agosto no Senado. E o presidente da casa, Rodrigo Pacheco, acolheu esse requerimento. Acolheu um requerimento específico para adiamento da matéria, para que ela seja debatida nominalmente em uma sessão presencial. Isso nos traz enormes problemas. Primeiro, porque sinaliza que o governo não está disposto a manter o seu acordo, e sem acordo, dificilmente haverá votos suficientes para aprovação do PDL. 2 questões o governo parece não abrir mão: o próprio distanciamento das escolas e o colecionismo. A única coisa que ele parece aceitar é que a habitualidade não seja mais feita por calibres e sim por atirador. Só que, não havendo clubes para o atirador exercitar os seus treinamentos e competições,
pouco importa a forma com a qual a habitualidade vai ser cobrada, não haverá onde satisfazê-la. Então, isso traz um enorme risco à possibilidade de subsistências dos clubes a partir de janeiro de 2025. Algumas questões podem ter levado a isso. A primeira delas, de fato, é a intransigência do governo. O governo não está satisfeito com esse acordo, embora houvesse anuído com ele na Câmara. Parece que no Senado a situação é diferente. A reação da base dita armamentista desagradou imensamente ao governo. Essa ideia de cantar vitória pela aprovação de algo que não foi votado, que foi fruto de um acordo, sempre irrita aqueles que estão envolvidos, principalmente aqueles que estão cedendo alguma coisa. Acordo não é vitória, acordo é uma composição em que as partes cedem mutuamente e ganham mutuamente. Parece que a nossa direita não aprendeu isso e quer comemorar acordos como se fossem vitórias acachapantes no voto, e a única coisa que isso consegue é irritar o próprio governo, a ponto de parecer que ele não mais tem sequer interesse em manter os próprios acordos. Além disso, uma série de matérias divulgadas na véspera da votação também contribuíram para isso, principalmente aquelas de tom mais sensacionalista, como se os decretos, uma vez derrubados, autorizassem clubes de tiro próximo às escolas, ou então uma divulgação de que o Centrão teria feito acordo e o Senado deve flexibilizar proibições a atiradores e clubes de tiro. No entanto, não se trata nem de flexibilização, nem de permissão de clubes perto de escola, simplesmente se trata de cortar, decotar do decreto 11.615 aspectos em que ele extrapolou e impôs proibições que nunca existiram, não existiam sequer nos governos anteriores do próprio PT. Então, o que se quer modular é uma questão para o funcionamento, a existência das atividades, sem restrições completamente descabidas que agora seriam impostas. Mas não se trata de flexibilizar regras ou de permitir alguma coisa, até porque as proibições sequer entraram em vigor ainda. Essas proibições só vão existir a partir de janeiro de 2025. Então não há flexibilização, não há permissão, há apenas o impedimento a que novas restrições sejam implementadas em janeiro de 2025. Mas esse tipo de matéria parece que serve exatamente ao propósito de gerar uma discussão, gerar uma insatisfação nos segmentos desarmamentistas, para que o projeto, as medidas de racionalização não sejam aprovadas. Qual é o grande problema que a gente tem sobre isso? Nós temos o problema do prazo. Nós estamos em um ano eleitoral, há disputa pelas prefeituras e câmaras de vereadores, e o próprio relator do PDL no Senado, o senador Vanderlan Cardoso, é candidato à prefeitura de Goiânia. Então, já assim que deflagrada formalmente a possibilidade de campanha eleitoral, ele estará completamente envolvido na campanha, ele não vai participar certamente de debates mais no Senado. Então há uma janela muito pequena para a aprovação, se preservado aquele requerimento que foi efetivamente apresentado e aprovado. Essa deliberação só pode acontecer em uma sessão presencial. E aí haverá apenas uma sessão presencial antes das campanhas estarem em pleno vapor. Possibilidade de aprovação antes disso é pequena, remota, envolveria reverter aquele requerimento que foi aprovado no Senado. O requerimento foi bastante explícito para a votação em uma sessão presencial. Sessão presencial só em setembro, haverá 2 sessões antes mistas, então a possibilidade é apenas de uma alteração do próprio requerimento. E aí, se o governo não concordar com isso, terá base para impedir que isso seja feito, afinal, o requerimento aprovado foi exatamente esse. Se não se conseguir aprovar isso antes das campanhas em curso, dificilmente isso será aprovado esse ano, e a consequência vai ser a de que
em janeiro, as restrições entrarão efetivamente em vigor e, consequentemente, muitos dos clubes fecharão ou pelo menos não poderão continuar com suas atividades envolvendo a prática do próprio tiro desportivo. É esse o gigantesco risco que nós corremos. O que é que acontece normalmente quando um projeto entra na pauta chamada pauta regular do Senado? Acaba se tendo todo tipo de manobra e inclusive aquela ladainha novamente de convocação de audiência pública, de novas discussões, que são artifícios utilizados para que o texto não seja nunca votado. Isso aconteceu com o PL 3722, isso aconteceu com o PL 3723, que não conseguiram vencer as etapas de votação, e é possível que também venha a acontecer com o PDL 206. Nos bastidores, há ainda um trabalho sendo feito pelo próprio deputado Ismael Alexandrino, tentando costurar uma forma minimamente possível de aprovação disso e tentando simplesmente evidenciar que não se trata de alterar restrições que tenham sido impostas, porque essas restrições nem sequer entraram em vigor ainda. Então, não há por que barrar isso, é simplesmente permitir que a atividade continue sendo exercida. Estamos falando, evidentemente, do distanciamento dos clubes em relação às escolas. Nesse momento, só nos resta, mais uma vez, ficar como espectadores. Duas possibilidades existem. Uma é a de adiantamento dessa apreciação, mesmo se derrubando o requerimento que foi formulado e apreciado. A outra é o requerimento ser preservado tal como assim o foi, e isso só voltar a ser discutido em uma sessão presencial. Se houver algum requerimento incidental, como audiência pública, novo pedido de vistas e etc., a chance de aprovação ainda esse ano se torna praticamente nula. O cenário não é bom, mais uma derrota, aí sim, para o segmento de defesa ao acesso às armas, de racionalização do esporte, né, da prática esportiva, mas nada há agora a ser feito de forma prática, a não ser aguardar. Esperemos que ao final desse tempo as informações, o resultado seja positivo. Espero que você tenha gostado demais desse vídeo. Registro aqui o meu forte abraço e eu espero no nosso próximo conteúdo.